Eu sou o único integrante que se identifica como homem, portanto eu vou falar um pouco, né, nesse grupo, e basicamente para agradecer, né? Fiz uma forma para agradecer. Primeiro, né, as minhas companheiras do grupo Marte, Museu de Edição da Arte, minhas colegas. Quero agradecer ao meu departamento, o Departamento de Artes Visuais, que a partir de um edital de apoio, de extensão, conseguimos apoiar nesse evento, um evento que está chegando a sua terceira edição. Agradecer também as parcerias do Programa de Artes Visuais, do PGH também, da UNB, as parcerias sempre bem-vindas do Instituto de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências da Informação, especialmente em Museologia, quem no cumprimento aqui é a coordenadora, a professora Luciane. Quero agradecer os palestrantes, as conferencistas, os comunicadores. Nós vamos filmar as comunicações e as conferências. Quem tiver problema de direito de imagem, nos avise. A gente vai filmar e, evidentemente, divulgar, né? Fazer a difusão no nosso canal do YouTube. Bem, para continuar aqui a abertura, eu vou chamar a responsável por esse grupo, né, que há muitos anos atrás disse: eu quero fazer um grupo de pesquisa chamado Musealização da Arte. E eu disse: não. Não conte comigo. Né? Cá estamos, né? Claro que ela me convenceu, ela é interna desse processo, a professora Ana Paula Silva, da UFBA. Oi, gente, tudo bem? Ok. Bom dia a todos. Dionísio sempre muito gentil, maravilhoso. É um prazer, uma satisfação tê-las todos e todas aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Agradeço ao museu, agradeço à diretora, a Sara, por nos receber também. E dizer que o grupo é fruto de muitas discussões, muitos debates, pensando o gesto da musealização. Então, eu e minhas colegas, a gente tem pensado a musealização como um processo, como um gesto que vai envolver várias práticas, dentro das instituições ou não, em conversas com os artistas, enfim. A gente espera que esse evento possa mostrar para vocês um pouco dessa pluralidade, dessa discussão sobre musealização. Tá? Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Bom evento para a gente. Obrigada, professora Fernanda Pita, por ser a nossa conferencista de abertura. E agora eu vou passar a palavra para a Sara. Muito obrigada. Bom dia. Para o Museu Nacional da República foi uma alegria muito grande receber a manifestação de interesse, de receber esse colóquio, que eu tive a oportunidade de participar como comunicadora no ano passado no MAM Bahia. E esse ano, hoje, ele está acontecendo aqui no Museu Nacional da República. Quero agradecer a oportunidade de receber e promover esse tipo de debate aqui na instituição também. E quero apresentar rapidamente o grupo de pesquisa para quem ainda não conhece, né? Agradecer a presença de todas e todos vocês que estão aqui hoje de manhã, as conferencistas, a presença da Fernanda Pita, colega de gestão também. O grupo de pesquisa Musealização da Arte é um grupo interinstitucional, liderado pelo professor doutor Emerson Dionísio Gomes de Oliveira e professora doutora Ana Paula da Silva, Emerson Dionísio da UNB e Ana Paula da UFBA, que objetivo estímulo o fomento e a difusão de pesquisas que interseccionam as áreas de artes visuais e museologia, né? E essa é uma ação de comunicação das pesquisas. E vou apresentar a conferencista do dia, que vai fazer a nossa conferência de abertura, a Fernanda Pita.
Ela é professora doutora da Divisão de Pesquisa em Arte, Teoria e Crítica do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP. Atualmente chefia a divisão de acervo do museu, é historiadora da arte, foi curadora sênior da Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 2014 e 2022. Realizou, entre outros projetos, a curadoria das exposições Trabalho de Artista, Imagem e Autoimagem, de 1826 a 1929, Ninguém Teria Acreditado, Alvin Correia e 10 Artistas Contemporâneos, e Eleonore Koch, Espaço Aberto, né? Algumas das que destacamos. Atuou como coordenadora curatorial de Veshua, Nós Sabemos, com curadoria de Naim Terena, e como consultora da mostra Raio que o Parta, Ficções do Moderno no Brasil. É coordenadora da equipe Brasil do projeto de pesquisa Decay Without Mourning, Future Thinking, Heritage Practice, Higgs Bankens Jubileums Fund. Membro do Comitê Brasileiro de História da Arte, o CBHA, atua na área de História da Arte com ênfase na reflexão sobre branquitude e historiografia da arte no Brasil. Ela vai apresentar a conferência com o título Nós Somos Pássaros que Andam, Manifestações Estéticas Indígenas e o Atravessamento dos Espaços da Arte. Eu vou deixar então com vocês a Fernanda. Obrigada. Obrigada. Começo me desculpando aqui pelo atraso. O Saci da Tecnologia resolveu aprontar hoje. Bom, mas conseguimos aqui. Queria agradecer muitíssimo o convite para participar desse colóquio Musealização da Arte. Eu vi a programação, fiquei muito entusiasmada, assim, estou com muita vontade de ouvir as comunicações e, enfim, poder dialogar com vocês a respeito desse tema que é, para mim, muito interessante e faz parte, né, da minha atuação profissional, refletir sobre ele. Queria agradecer também muito a Ana Paula, ao Dionísio, a Bianca, pelo convite, pela interlocução para essa conferência e a presença de vocês também aqui. Espero que a gente possa dialogar. O que eu vou apresentar agora é, na verdade, assim, um conjunto de provocações, inquietações, talvez, mais perguntas do que propostas ou respostas, né, para essa questão da musealização da arte, né, que eu apresento, né, a partir desse ponto de vista mais de alguém que tem uma prática de museus, né, como curadora, como pesquisadora, agora como professora, mas que está mais na chave de, como eu disse, inquietações, né? Não tem uma articulação teórica, né, muito específica, que vocês vão ver, né? Mas eu acredito que são inquietações que vêm dessa prática e desse diálogo, né, com artistas, com pessoas que fazem arte, criam arte e se inquietam também, né, com esse lugar do museu. Então, um pouco sobre essas inquietações que eu vou falar, né, e é sobre isso que eu quero dividir com vocês. Eu presto, né, esse título da fala aqui de um trabalho de uma artista indígena tupinambá, liderança da comunidade tupinambá lá da Serra do Padeiro, na Bahia, a Glicéria, ou Célia Tupinambá. Um trabalho que ela fez junto com a Mariana Lacerda e com a Patrícia Cornos, que está em exposição na mostra dos 10 anos, em comemoração aos 10 anos da Bolsa Zoom, no Pivô, lá em São Paulo. O título desse vídeo, em 3 canais,
que elas realizaram e que vem desse processo, né, justamente de uma relação, né, que a Célia, a Glicélia e a sua comunidade, né, estabelece com os mantos tupinambá. Então, talvez vocês saibam um pouco, né, dessa história. A Glicélia vem fazendo uma pesquisa que é também, né, um processo de retomada do seu território, da identidade tupinambá, que enxerga, né, nesse encontro, né, com os mantos tupinambá, que estão preservados, né, em museus espalhados pelo mundo, fora do Brasil, né, uma estratégia, né, de fazer com que esses mantos reapareçam, né, e se reconectem, né, à cultura do seu povo. Eu vou falar mais um pouquinho aqui de alguns processos da Célia, porque, como eu disse a vocês, essas inquietações, né, que eu vou trazer, elas estão muito relacionadas às práticas dos artistas, né? Determinados aspectos de certos processos criativos, históricos, sociais, né, com a missão, né, supostamente elevada, né, de preservá-los, mas que se desconecta desse processo de preservação daqueles agentes, autores, sujeitos que produziram esses mesmos processos, objetos, artefatos. Então, essa perspectiva, né, de preservação de patrimônio, que é a que funda, né, vamos falar a verdade, os museus ocidentais, né, é a que nos incomoda, certo? Essa desconexão entre conhecer e solidarizar-se, né, engajar-se, né, com os agentes, os sujeitos, produtores daquelas formas de conhecimento, de expressão, de sensibilidade. Né? Então, reconhecer, né, que o espaço do museu é um espaço colonial, né, que a instituição museal, os seus procedimentos, os seus dispositivos, né, tem uma história que é parte dessa história da colonização, é o primeiro aspecto, né, que nos parece necessário. E, para além disso, né, entender, né, que o que nos incomoda, né, nessa atitude, né, nos constitui também. Né? Fomos ensinados assim, praticamos, né, estabelecemos protocolos, estabelecemos diretrizes, estabelecemos metodologias que são fundadas, né, nessa atitude colonial. Né? Então, como é possível descolonizar o museu? É possível descolonizar o museu? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que fica, né, para a gente debater. Eu propus, né, nessa fala, trazer essas inquietações a partir de um ponto de vista, né, que é o ponto de vista construído em diálogo, né, observando, escutando a produção de artistas indígenas que no presente hoje estão indagando, né, o que fazer e como, né, atravessar, né, esses espaços, esses dispositivos, essas formas, né, da musealização ocidental. E acho que vou querer falar bastante a partir dos trabalhos dos artistas, né, porque acho que eles nos dão uma plataforma teórica, né, para refletir sobre essas questões. O primeiro trabalho que eu trago aqui é um trabalho que o Gustavo Caboclo realizou para uma exposição que ele fez no Centro Cultural São Paulo, em São Paulo, né, no 32º programa do Centro Cultural, que se chama Coma Colonial, Memoricídio Autoral. E
E me parece, né, um trabalho que fala justamente dessa contradição, né, que nós apontamos agora, né, que os processos de preservação são aqueles que identificam, né, processos culturais como em vias de desaparecimento e que guardam os artefatos desses processos culturais sem se preocupar com as pessoas, os agentes, os produtores desses próprios processos. Essa dissociação, né, típica do pensamento colonial né, a que o Gustavo se refere num trabalho como esse, que é uma série de bordados, né, em que ele coleciona as distintas formas equivocadas, né, impostas, né, em que seu povo, o Wapixana, foi nomeado. São várias formas, né, de transliteração da palavra Wapixana, né, para diversas línguas, que contém, né, isso que ele nomeia de coma colonial, né, essa surdez, essa cegueira, né, essa incapacidade, né, das estratégias museais ocidentais de se relacionarem com culturas distintas das suas. Né. Bom, o que ele observa, né, nesse processo? Além do equívoco, do erro, né, da escrita, né, esse equívoco, esse erro, né, que nunca é corrigido, que nunca é revisto, que nunca é reproposto, né, repensado, é aquilo que impede, né, o acesso e o reconhecimento das pessoas dessa cultura, né, aos acervos, aos objetos, aos seus vovôs e vovós, como diz, né, o Gustavo, que estão perdidos, guardados, esquecidos nas reservas técnicas dos museus. É um trabalho que fala, né, desse desencontro, né, dessa agonia, né, de uma inércia, né, dos processos de musealização, né, que são opacos, né, à presença, à existência, à realidade viva, né, dos povos aos quais eles supostamente estão servindo. Né. Mas se a questão, né, da musealização, da preservação do patrimônio, né, não é a preservação desses objetos para, né, resgatá-los, né, do esquecimento ou do fim, né, do desaparecimento, a ansiedade, a angústia que nós temos, né, é de pensar formas de musealização que não sejam objetuais ou que ultrapassem, né, o limite da objetificação e que possam introduzir, né, esses elementos aos quais nós damos o nome de materialidade, efemeridade, né, que constituem, né, esse dado do tempo. Né. Como musealizar a experiência? É possível musealizar a experiência? Né? Que estratégias, né, são passíveis de nos proporcionar, nos aproximarmos, né, dessa intenção? Experiência, presença. Né? Como, né, pensar formas, né, museais em que as obras, né, se estamos falando de obras de arte, elas carreguem, né, elas expressem, né, a sua vitalidade imanente, né, o seu direito à existência, que carrega o direito de existência daqueles que produziram essas obras, daqueles que vivem essas obras, objetos, artefatos, o nome que vocês queiram falar, né, ou processos, né, ou sensibilidades.
E aí acho que a noção, né, de desobediência epistêmica, lá no Walter Mignolo, talvez seja útil, né, para a gente pensar aqui juntos. Né? Como é possível criar estratégias de desobediência epistêmica, né, das epistemes do museu, das epistemes, das maneiras, né, de musealizar. E aí eu queria propor da gente pensar, né, também a partir de algumas obras, algumas situações, né, e algumas estratégias, né, que me parecem serem centrais a alguns trabalhos de artistas indígenas do presente. Né. Eu parto de uma impossibilidade, né, de um caso específico que foi a experiência que nós tivemos na exposição Vejo, nós sabemos, que foi essa exposição curada pela Naime Terena na Pinacoteca, no meio da pandemia, lá em 2020. Todo mundo conseguiu ver a exposição por conta das restrições sanitárias, né? Mas nesse desafio, né, de fazer essa exposição, houve um processo que foi muito rico e muito intenso, né, de trocas com artistas indígenas para pensar, né, como constituir, criar essa exposição, né, e como essa exposição viria a propor, né, que houvesse uma revisão crítica, né, das formas de musealização da arte indígena, ou das manifestações estéticas indígenas, como a Naime prefere nomear, né, que escapassem, né, ou que ultrapassassem, né, as formas dominantes, né, de musealização dessas criações, né, seja sob a ótica da arte, né, seja sob a ótica, então, no Museu de Arte, né, seja sob a ótica do artefato, né, da obra no Museu de Arqueologia, Etnologia, Antropologia. Um dos objetivos da exposição era discutir, né, essas limitações, né, dessas duas abordagens, uma visão da arte ocidental, né, e uma visão da disciplina, né, antropológica, também, né, ocidental, né, também, portanto, herdeira de um certo pensamento colonial. E durante esse processo, né, a gente se deparou com uma questão, né, que foi a impossibilidade, né, de trazer para o espaço do museu uma manifestação estética, com os processos de musealização, né? A ideia de que o museu produz fadiga, né? A ideia de que ele cria regras, a ideia de que ele afasta, né, a relação, né, com as obras de arte. Por um lado, são sentimentos verdadeiros né, reais, que a gente tem no universo dos museus, mas também, né, por outro lado, essa sensação, como coloca o Proust, né, de que a mania, né, como ele diz aqui, de apresentar as coisas em seu ambiente natural, né, e com isso suprimir o essencial, o ato do espírito que as isolou desse ambiente, né. Apresenta-se um quadro em meio a móveis, bibelôs e cortinas da mesma época, e uma decoração sem graça, que nas novas hospedagens, senhoras ainda ontem completamente ignorantes sobre o assunto se esforçavam em compor, passando seus dias em arquivos e bibliotecas. Mas a obra de arte que é vista durante o jantar não nos presenteia com a mesma alegria inebriante que somente se pode esperar no salão do museu, que simboliza muito melhor, em sua nudez e abstinência sóbria, de todos os detalhes, os espaços interiores onde o artista se recolhe para criar. O caráter, né, sofisticado, como ele coloca aqui, né, dessas reencenações, né, também não resolve, né, o problema
dessa neutralização que ele aponta aqui. Vou marcar o tempo para não me perder demais. A contraposição, né, dessas duas posturas que ao longo do texto do Adorno ele vai construindo como entrelaçadas, né, necessariamente entrelaçadas. Da associação, né, que é a Associação SOS Comunidade Indígena Pancararu, que cuida, né, desses roupões. E quando foi feito a eles, né, o convite para que eles trouxessem, né, esses roupões para serem apresentados na exposição, a resposta foi não. A resposta foi que era impossível, né, colocar esses roupões no museu, porque eles não eram objetos, eles eram entidades. Eles eram seres que tinham que ser cuidados, que tinham dono, que não podiam ser vistos por qualquer um, né, que precisavam de certos protocolos de acesso, né, que não podiam estar explicitados e apresentados no espaço do museu. Eles só poderiam estar no museu se eles estivessem sendo ativados, vividos, né, pelas pessoas responsáveis por eles. Então, essa interdição, né, fez, né, apresentar, né, eu acho que de maneira muito explícita e clara, né, a contradição, né, que a gente vivencia, né, enfrenta quando pensa, né, lógicas desobedientes, né, de musealização. Como que o museu pode servir, né, à valorização, preservação, conhecimento, né, acesso de manifestações estéticas que não podem ser musealizadas, né, que não podem ser incorporadas dentro das estratégias tradicionais, né, estabelecidas dos museus. Outro aspecto que também acho importante salientar, né, quando a gente pensa nessas questões, né, então, aí olhando para esses objetos que já estão nos museus, né, então eu apresentei essa situação que você tinha objetos, seres, né, materialidades, né, que têm vivência e têm vitalidade, né, que não podem ser trazidas para o espaço do museu. Por outro lado, você tem, né, e aí estou falando de acervos etnográficos, de acervos antropológicos, né, você tem uma imensidão, né, de seres viventes, né, que estão fechados, enclausurados, presos, né, sepultados nas reservas técnicas, nos armários, né, nas caixas, todo tipo de acondicionamento, né, dentro dos museus. E aí a gente tem, né, essa urgência, às vezes, assim, né, de falar, não, então o que a gente tem que fazer com isso é restituir, né, para que o museu não continue sendo esse lugar colonial, extrativista, né, esse lugar, né, enclausurado, a gente tem que restituir, né. Mas a restituição, né, é de fato reparação, né? Essa é uma pergunta que também o Gustavo Caboclo se faz, né, e já provocou essa discussão, especialmente quando fala, né, de itens que estão nesses museus etnográficos, né? Que processos de apagamento também acontecem, né, nos processos supostamente bem intencionados, né, de restituição. Posso dar um exemplo, que coloquei aqui a referência do artigo, né, esse trabalho em torno da restituição, repatriação de alguns ornamentos de dança do Museu do Índio de Manaus para o Rio Negro, né? Um processo em que a comunidade não queria de volta, né, esses itens.
né? Por quê? Porque esses itens eram dos inimigos, esses itens eram dos mortos, esses itens iam trazer mau agouro, azar, más energias, más emanações, né, para a sua comunidade. Isso a gente vê, né, são situações que a gente tem observado acontecer inúmeras vezes, né, quando, mais uma vez, né, a boa intenção, né, da branquitude, né, apresenta uma solução que parece uma panaceia, né, para lidar com a sua angústia, né, com a sua agonia, né, de ter esses tesouros, né, capturados, esses tesouros roubados, né, de povos pelo mundo. Né. Penso isso também com relação a outra estratégia que vem também sendo muito discutida no âmbito dos museus, que é a refeitura de legendas, né, que é a substituição, né, de nomes vexatórios, racistas, né, de obras de arte ou de legendas de imagem, né, que muito rapidamente também parece ser uma coisa urgente que todos os museus têm que correr e fazer, né? Trocar a descrição, né, o título de uma obra como o Índio, né, ou na Pinacoteca tem a Eva Mulata, né, que são termos pejorativos, né, e recusados pelas pessoas que se identificam assim, por nomes consensuados, né, do politicamente correto. Que outros apagamentos se produzem nessas substituições? Né? Como restituir, né, a dignidade, o respeito, o reconhecimento à identidade, né, e o direito, né, a esse respeito para as pessoas, né, impactadas por pela linguagem racista, né, por essas conceituações hierárquicas, de forma a não apagar, né, com isso a história de desconsideração, de racismo, né, e de exclusão, né, que foi perpetuada, né, na história desses objetos, na história do colecionismo desses objetos, na história da exposição desses objetos e por aí vai. Né? Então, inquietações aí, né, que eu trago a vocês. E aí, eu queria pensar com vocês, né, como eu disse, a partir de algumas estratégias artísticas, né, de artistas indígenas, né, que nos propõem, né, formas de aproximação ao espaço do museu, as estratégias, né, de musealização no campo da arte especificamente, mas também, né, dos museus etnográficos, que talvez, né, nos ensinem ou nos façam pensar junto, né, nesse diálogo, com essa presença, né, desses sujeitos, maneiras, né, de construir processos museais e de musealização mais respeitosos, né, mais condizentes, né, com a pluralidade e o direito à existência, né, da diferença. E aí eu trago o exemplo da proposição que a Nayara Tucano e o Jaime Eresbel fizeram na Pinacoteca, também durante a exposição Deixua, né, que foi uma proposição que eles chamaram de ativação, a ideia de ativação. Né? Como a gente pode pensar a noção de ativação, né, como uma estratégia de musealização, né, ou que a musealização pode, né, refletir a partir dela.
essa ativação, né, aconteceu, como eu disse a vocês, na exposição Veixo, né, e foi uma espécie de peregrinação, uma espécie de passeio, uma espécie de cortejo, né, dentro do espaço da Pinacoteca, né, que começa, né, com um posicionamento, né, a entrada pela porta da frente. Quando começa essa caminhada, né, para dentro do museu, essa ativação aconteceu, eu acho que 23 de novembro de 2020. E eu tenho um videozinho que depois eu passo o link para vocês podem ver. Ela completa, durou cerca de 40 minutos, mas foi um simples passeio, né? Cortejo, nada simples, porque vocês vão ver, né? Ele é carregado, né, desses momentos de contato difíceis, né, com o que esse museu representa, né, para pessoas indígenas, né, mas que vai dessa abertura, né, dessa entrada, dessa tomada de lugar, né, de entrar pela frente, pela porta da frente do museu. Então, Dayara e Jaider, fazendo cantos, fazendo rezas, vão percorrer esse espaço e vão parar diante de algumas obras do museu, como essa pintura do Macu, que fazia parte da exposição, como percorrendo, né, aí, só para vocês terem uma ideia desse percurso, né, em cortejo pelas escadarias do museu, parando diante, né, das obras do Debré, do Denilson Baniwa, do Estevão Silva, né, de outros artistas, Agostinho da Mota, desculpa, e de outros artistas, né, numa vitrine, diante, claramente, né, da antropofagia, do Vicente do Rei Monteiro, diante de Moema, né, e da obra da Carmela Gross, mas tudo isso, né, foi feito a partir de um dispositivo, né, de ativação, né, que é o espelho. Então, Dayara Tucano estava vestida com um manto que ela faz, né, em homenagem ao manto Tupinambá, e carrega, né, no lugar do seu rosto, né, um espelho que ela oferecia para as pessoas participantes, né, dessa ativação. Oferecia e indagava, né, que é essa imagem refletida no espelho, né? O que esse olhar que nos olha, né, devolve de volta para vocês que nos observam, né? Esse exercício de paralaxe, né, me parece um elemento importante aqui, né, de pensar não só o que essas obras fazem dentro do museu, né, mas o que as pessoas que estão nesse espaço sentem diante dessas obras, né, e como elas são percebidas, né, por sujeitos indígenas, né, que veem a sua imagem, né, historicamente sequestrada, distorcida, apropriada, apagada, né, na história e na história da arte. Eu acho que eu posso contar aqui essa foto da Dayara na preparação para essa ativação, e ela estava se incorporando ali no manto, né, e ela apontou esse espelho para mim e falou: "Tá vendo esse manto, historiadora da arte? Esse manto nunca virá para o museu." Então, essa dimensão, né,
desse lugar, do museu como lugar de sequestro, desse museu como lugar que encaixota, desse museu como lugar que etiqueta, desse museu como lugar que expõe, no sentido negativo da palavra, é o que essa ativação propunha fazer. Explicitar, no olhar retroverso desse espelho, o quanto essas estruturas produzem violência, apagamento, racismo e genocídio. Eu anotei aqui algumas falas da Yara, que, como eu disse a vocês podem ver na íntegra no Facebook da Pinacoteca. Infelizmente não tem uma outra gravação melhor dessa ativação, ali falando de musealização, mas alguns momentos dessa fala acho que resumem bem esse sentimento. Lá, quando termina o percurso na sala onde estão as obras da Dayara, junto com as do seu tio, o pajé Gentil do Cano, ela começa a falar. História da Arte do Brasil, História da Arte, é um pequeno livro que resume graficamente o genocídio dos povos indígenas. O que somos nós, peças raras, exóticas, guardadas em caixinhas depois de mortos? Somos o que sempre fomos, contemporâneos. Estamos aqui compartilhando um momento muito especial de nossa geração. Momento de dar um passo à frente e reafirmar que nossa história nós escrevemos com nossas próprias mãos, nós pintamos sobre os nossos próprios corpos, que todos os territórios são indígenas, as terras, as ciências, a arte, o pensamento, que nossos rumos, nossa verdade é tão potente como qualquer verdade. E convidamos cada um de vocês a enxergar a imensidão de um universo que não pode ser visto de caixinhas, de vitrines, de etiquetas. Acho que essas colocações da Dayara nos levam justamente a voltar a essa pergunta. A musealização se dá por quem e para quem? Então, ficou para de quem aqui? Editado, mal editado. Por quem e para quem? Quem é o sujeito dessa musealização? E como se constroem esses processos? Uma questão é a presença. A questão que a gente se inquietava com relação à experiência, a possibilidade de experiência, me parece que só pode ser abordada se nós trouxermos junto dela a questão da presença. Quem é que está presente nos processos de musealização? Quem são os agentes desses processos? E como se constroem essas alianças para repensar as estruturas coloniais dos nossos processos museais? E aí também queria só trazer alguns exemplos que são mais do campo da antropologia, mas que acho que são úteis também para a gente debater e discutir aqui. A gente tem visto na antropologia, os museus etnográficos, além de pensarem as questões de repatriação, pensarem as questões de como produzir acesso para os seus acervos, pensarem também que essas contradições, essas violências só poderão ser também endereçadas com a presença das pessoas às quais esses objetos, ou para as quais esses objetos
esses processos, né, esses vestígios fazem sentido. Então a gente tem visto, né, a antropologia, os museus etnográficos fazerem isso que a gente chama de requalificação de acervos, né? Trazerem pessoas para acessarem os acervos, para olharem como as coisas estão guardadas, para revisarem nomenclaturas, né? Mas também para pensarem, né, as formas de cuidado que são específicas, né, das culturas que produziram esses artefatos. Né? Um exemplo que eu trago aqui é um projeto feito no Fórum Google, né, que fez, né, esse diálogo, né, com povos do Alto Rio Negro para requalificação do acervo do Museu Etnográfico de Berlim. E coisas assim, né, que parecem muito simples, que é de ver como se deve guardar um conjunto cerimonial do pajé, né? Das pessoas se depararem com um acervo em que a organização tipológica, né, faz o quê? Guarda o cachimbo de um lado, a caixinha do outro, a pena de outro, o resto de rapé lá num outro lugar. Né? E o sentido cultural, né, desses objetos não está, né, na sua tipologia. Está no fato deles serem, né, instrumentos e veículos, né, para uma comunicação do xamã, do pajé, com outros mundos, né, com outros seres, né, e entidades. Então, há um protocolo cultural, né, de como esses objetos devem ser cuidados, né? Assim como os roupões, né, dos Pancararu não podem ficar sozinhos dentro do espaço de museu, né? Há, né, artefatos, objetos, obras de arte, né, como assim nós chamamos, que não podem estar, né, guardadas dentro dos critérios e das formas de preservação que, né, os museus ocidentais têm. Outro exemplo interessante que eu tive a oportunidade de conhecer, né, que é o Alter Museum lá de Los Angeles, que quase não tem espaço expositivo, né, mas tem um espaço cerimonial dentro do museu. O museu tem a sua reserva técnica, está requalificando também as formas, né, de cuidado dos objetos dentro dessas reservas, tentando negociar, né, as questões de conservação, mas também as questões culturais, né, dos protocolos, dos sentidos, dos cuidados necessários, né, para as distintas culturas que estão ali representadas. Mas uma das demandas principais, né, das comunidades que construíram esse museu, né, junto à reformulação desse museu, junto com a equipe curatorial e de conservação, etc., foi que houvesse um espaço para que o contato com os objetos se desse de uma maneira não convencional, né, aos protocolos do museu, que é a sala separada, né, todo mundo de luva, máscara, né. Aqui, no caso, a gente sabe, né, que os museus etnográficos têm esse grande problema que boa parte deles são venenosos, né. Não dá para você pegar nos objetos, porque senão você vai ser contaminado com venenos que eram colocados, né, e que ninguém pensou, né, que aqueles objetos precisavam ser tocados em algum momento, né, precisavam ser sentidos, né, em algum momento, mas sim os bichos que não podem chegar e comer e, né, precisam ser mortos. Essa ideia, né, de morte que ronda também, né, os processos de preservação. Então, enfim, isso pensar, né, são formas de pensar também a ativação, né? São formas de pensar
com os processos museais, né, museológicos, eles podem promover não só, né, a conservação, desse congelamento do tempo, né, mas como eles podem se abrir, né, a essa ideia de obra viva, né, de obra que pulsa, que tem uma vida, né, e que é um ser, né, com o qual se interage. Por fim, acho que queria trazer uma outra noção aí, né, também a partir dessa conceituação, né, dos artistas indígenas, que é a noção de atravessamento ou atravessamentos. Né? É um termo que aparece bastante na fala do Gustavo Caboclo e aparece nessas estratégias, né, que o trabalho dele tem desenvolvido, né, para enfrentar ou para lidar, né, com esse estar nos espaços de arte, com esse estar nos museus de arte, né, com esse contato, né, com o sistema da arte e dos museus. E aí acho que isso também ajuda a gente a pensar, né, voltando para o trabalho da minissérie Tupinambá, né, o que ela tem feito, né, com relação a essa pesquisa dos mantos Tupinambá. Me parece que ela tem feito algo muito similar, né, ao Gustavo, que é esse atravessamento de acervos. Quando a Célia começa esse processo dos mantos, né, isso é quase 15 anos depois de que a comunidade Tupinambá de Olivença, né, tinha feito uma reivindicação de repatriamento do manto Tupinambá, que foi exposto na Bienal dos 500 anos, né, naquela exposição, famigerada exposição lá no Ibirapuera, né, que trouxe o manto da Dinamarca. Né. Nessa ocasião, duas lideranças, né, de Olivença foram para São Paulo, né, e houve um pedido formal, né, que o Estado brasileiro, né, o IPHAN, intercedesse, né, e abrisse o processo de repatriamento do manto. Esse processo não foi encampado, né, pelos órgãos de patrimônio, e o Museu da Dinamarca quietamente não se pronunciou a respeito, mas não permitiu que o manto circulasse na itinerância da Bienal, né, da exposição. E esse assunto, né, foi adormecido, assim, por assim dizer. Mas quando a Célia retoma, né, esse processo, ela apresenta uma outra perspectiva. Ela fala, não, a gente não quer o manto de volta. O manto nunca saiu daqui. A gente quer que os museus que têm esses mantos tenham a pena, né, a agonia de ter que cuidar deles para o resto da vida. Nós não queremos apagar a história colonial que levou, né, esses mantos para esses museus. Nós queremos atravessar esses acervos e encontrar esses nossos parentes, né, e ter contato com eles. Né. E aqui eu trouxe algumas imagens que são recentes da Célia, visitando o museu o Quebra-Li, né, e tendo esse encontro com um dos mantos, né, um dos 11 mantos que estão na Europa. Né. E algumas frases dela que estabelecem, né, o porquê da necessidade desse contato. Né, por que é preciso encontrar esses mantos, né, e por que não é necessário trazê-los de volta. Né. Porque esse manto, para existir lá e fazer sentido, precisa que nós existamos aqui. Né. Precisa que os Tupinambá existam aqui. Para que os Tupinambá existam aqui, eles precisam do seu território. Esse manto fala, esse manto
é um ser, né? Esse manto é um ser num ritual. Daí a frase, né, que intitula essa minha conversa aqui com vocês, né? Nós somos pássaros que andam, né? O manto e os tupinambá são um só, né? São esse grande pássaro, ou esse conjunto de grandes pássaros, né, que caminham, que atravessam. Então, nesses atravessamentos, né, o que interessa, acho que é também muito educativo, né, olhar para o que interessa, né, a Célia nesse contato com o manto, né, que é um contato, né, que ensina muito, né, do nosso jeito fetichista de nos relacionarmos com objetos, né. Interessa a ela não contemplar esse manto, né, não só contemplar esse manto, não só observar a beleza desse manto, não só, enfim, estar diante dele pela força que ele tem, né, mas esmiuçar, né, olhar como é feito o ponto, como é encaixada a pena, como é recosturado, né, cada pedaço dele para que ele faça, né, um manto completo, que ele é feito de partes, né, feito de touca, feito de gola, feito de cauda, né, feito de uma pele, né, que recobre, né, quem o veste. Então é esse esmiuçar aí, né, que é o fundamental, né, para a Célia. Poder tocar, né, é poder abrir a fibra, né, e observar como ela é tramada, né, é poder tocar a pena e entender como ela é afinada, né, até se encaixar no nó, né, é poder reencontrar, né, essa vitalidade imanente dessa matéria, né, do manto. Ainda falando de atravessamentos, né, acho que um outro trabalho que é bastante, também ensina muito, né, a esse respeito, é o trabalho que o Gustavo Caboclo vem desenvolvendo e agora vai continuar essa semana, está indo para uma residência lá no British Museum, que é desse encontro com os objetos Wapitiana que estão nas reservas técnicas do museu, né? Essa é uma foto que ele faz ao final de um desses encontros, né, que ele chama de atravessamentos, né? Que é, mais uma vez, né, criar a oportunidade desse contato, desse acesso, dessa ativação desses objetos que tem, né, uma vitalidade e uma existência, né, que é sentida como vital, né, para esse artista, né, e para o seu povo. Essa é, né, como eu disse, uma imagem no final desse encontro, em que vocês estão vendo esse vídeo lá no fundo. Esse vídeo não está disponível ainda por questões que talvez vocês vão entender bem, porque o Gustavo ele começa a abrir as caixas, olhar os objetos e ele começa a tocar, né, e fazer uma música, ativar, né, todos esses objetos que trazem da reserva técnica para ele. Então, essa possibilidade de encontro, né, essa possibilidade de vida, né, é a que tira, né, pelo menos momentaneamente, né, esse museu e esse acervo disso que o Gustavo, né, chama de coma colonial. Ele tem feito isso, né, quando ele insere acervos dentro de trabalhos, né, ele atravessa, né, acervos que ele empresta, que ele coleta, né, com esse fio que une, né, que é o fio Wapitiana, né,
que conecta histórias e que atravessa histórias, né, que refaz esse percurso, que é o percurso colonial, mas que também reconecta, né, os sentidos, as significações desses artefatos, né, para a sua própria cultura. Esse é o trabalho que ele apresenta na Parábola do Progresso, que é em torno do Macunaíma, esse fio do Macunaíma, Macuxi, até o Macunaíma, né, do Mário de Andrade, que vem e vai, né, recompondo esse trajeto, e também esse outro trabalho que ele faz para a exposição no século agora, que se chama Encontro de Fusos, né, em que ele vai conectando esses vários fusos, né, de fazer, de fiar, né, de distintos acervos públicos, acervos dele próprio, né, para reconstituir, né, essa história uapitiana, da qual ele foi desconectado, né, no processo colonial. Bom, acho que terminei meu tempo, e acho que só queria concluir com uma história também que eu ouvi do Edgar Canaicó, que é um artista e fotógrafo, Chacriabá, um evento que a gente estava fazendo justamente desse projeto, associado a esse projeto de pesquisa, que visa justamente pensar como as formas museais ocidentais são decadentes, né? E como é possível, como criar estratégias, né, de aldeamento dos dispositivos museais que nós temos. Ele contou uma história que estava num evento de arquitetura, uma situação que tinha os estudantes de arquitetura, uma senhora da comunidade, e um dos estudantes perguntou para a senhora: mas vocês não querem aprender a fazer casas que durem mais, né? A construir com materiais mais duráveis, etc. E a senhora respondeu para ele: mas se eu fizer casas que durem, para que eu vou ensinar como se faz uma? Me fazem pensar também sobre a formação dos acervos e dos museus no Brasil, né? Nós temos museus etnográficos antes de termos universidades, né? E me faz pensar sobre como essas coleções foram formadas, né? Através de apropriações, essa lógica colonizadora, né? Da produção indígena e do que o Brasil também, enquanto terra, oferecia, né? E oferece. E aí você fala da dicotomia do museu vivo e museu morto, e eu gosto da ideia de aproximar o Museu de Arte Contemporânea da vida, né? E você trouxe bem um exemplo da Yara de ativação. E eu vou fazer estou fazendo só um breve comentário, e depois eu quero abrir para que outras pessoas também possam fazer. Ativação, pensando também nos museus não como lugares de objetos, mas lugares de sujeitos, né? Isso eu achei bastante importante da gente trazer à mente. Não queria saber se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, o meu comentário, abrir para quem está aqui com a gente. Bem, só para completar então essa questão da arte contemporânea, porque nós estamos aqui hoje no Museu de Arte Contemporânea, né? E eu estou também fazendo uma pesquisa sobre formação de acervo, e é um museu novo, e nesse estudo de como foi criada essa coleção, a gente percebe a ausência de obras de arte produzidas por indígenas, né?
Mas nós temos também aqui na cidade um museu etnográfico, Memorial dos Povos Indígenas, né, que foi formado através de uma coleção de antropólogos, né, a Berta Ribeiro, da CNB. E me lembra de novo a pergunta que você também fez, né? Por que colecionar, para quem colecionar e a quem servem essas coleções, né? E é isso. Bom, Fernanda, queria muito agradecer, na verdade, sua conferência, suas intervenções, sabe, também a mediação da mesa, e trazendo um pouco o que você apresenta, que eu acho que vai muito em direção do que a gente estava se propondo nesse colóquio, que é também um pouco a questão da política sobre o tempo. É interessante quando você, né, em vários momentos, a Ana fala um pouco, nós sempre fomos contemporâneos. Né? Então a gente vai ter camadas, não é nem camadas, mas encontros de trajetórias do tempo nessa política de musealização, quando ela tem que lidar com o aspecto colonial. Né? Vou fazer um comentário que eu também gostaria de escutar, porque achei que me chamou muita atenção. A senhora fala que por trás disso, ou na verdade, em meio a isso, porque a gente tem justo uma questão, uma política sobre, né? Se a gente tem, convencionalmente, tradicionalmente, nesses museus etnológicos, né? uma política também sobre o tempo, quer dizer, né? Ou seja, e sempre estava vinculado justamente com esse processo de desaparecimento, nessa coisa da urgência antropológica, até o século XIX, século XX, né? Sem desaparecimento. O nosso campo vai desaparecer. É uma política sobre o tempo. Né? Quando a gente tem, então, nesse momento agora, uma série de artistas indígenas dizendo, olha, isso daí que vocês fizeram foi morte, né? E como é que a gente pinta uma política sobre o tempo, que é retomar isso, né? Em relação à vida, né? De certo modo, vejo na sua conferência algo, uma inquietação que estávamos todos pensando justamente os tempos, esses outros tempos, né, essa combinação de tempo, né, hoje, né, na musealização e na contemporaneidade dos processos. Então, eu queria um pouco te ouvir, né, assim, um pouco como que a gente está lidando aí com uma política sobre o tempo. Né? Bom, muito obrigada pela sua conferência, professora Fernanda. Foi maravilhoso de escutar e fiquei muito curiosa para saber como foi, na época da Pinacoteca, essa experiência com a exposição virtual falando. Como é que foi toda essa tratativa, institucionalmente falando, os artistas? Eu acho que de alguma forma respondi até os questionamentos da professora Daniela, então é um pouco uma curiosidade. Eu não sei se você tem pensão. Tem aqui, ele também do lado do seu. Olá, bom dia. Obrigado, professora Fernanda. A minha pergunta sintetiza isso, no sentido de pensar o museu na contemporaneidade e entender em que medida o museu dialoga com o que é essa demanda descolonizante, vamos dizer assim. Então, fico imaginando modelos de museus que promovem ações, que promovem coisas para essas coisas acontecerem, não está necessariamente preocupado em fazer essa reprodução daquela lógica de gabinete de curiosidade, porque a lógica do museu é essa, né? Aquela visão eurocêntrica, nós vamos pegar um negócio diferentão e colocar para as pessoas verem o bizarro, o excêntrico, e meio que até hoje se reproduz isso, essa distância. E o tipo de ação que o museu de uma instituição pode fazer, não mais ter essa concepção e, sei lá, buscar outras coisas, fazer as coisas acontecerem, promover ações, e acho que a performance está muito nesse lugar. Então, assim, a minha pergunta era meio lúdica, assim, tipo, você imagina um modelo de museu acontecendo, o que seria, né? É o que eu fico me perguntando também, eu que sou um pesquisador da performance e não estou nesse lugar da instituição museal, mas eu também me preocupo com essa forma de preservar a memória da performance.
que é meio que eu vou falar hoje também. Faz a tua aparição, daí eu faço um mix. Eu ouvi sobre experiências de curadoria nativa, assim, né? Pensando nesse conceito que a minha avançando traz ali da exposição Mauri no Quebra-Churique, mas se você esse contato com a Naime, por exemplo, no biblioteca, né? Como se dá quando indígenas estão pensando em museologia e curadoria e conseguem acesso às instituições? Eu vou começar por aí, porque eu acho que a chave é essa, né? Quando eu falo em presença e em experiência, quer dizer, o museu seja, se é um modelo de museu, né? Não sei, mas eu acho que é um museu que seja essa plataforma de presença, né? Que possa ser. Não sei se o museu quer ser isso, eu tenho bastante dúvidas se o museu quer ser isso, mas talvez a gente que, por algum motivo masoquista, né, que gosta de museus, se a gente quiser, né, pensar esse espaço como espaço de presença, talvez a gente consiga construir um outro modelo, né, de museu. Eu acho que a chave é essa mudança de ponto de vista mesmo, né, de um lugar que cuida de acervo, de objeto, para um lugar que é um lugar de presença, de experiência, de encontro, né? Então, se fala muito, né, na museologia dessa virada do museu direcionado ao acervo, do museu direcionado à comunidade, né? Mas o que é isso? Não é só servir a comunidade, né? Fazer programas públicos de engajamento comunitário. Não, essa comunidade tem que estar presente e reconhecida ali. É disso que estamos falando, né? Se a estrutura administrativa, hierárquica, né, organizacional do museu não se permeia dessas presenças, né, não tem outreach que vá solucionar, né, a questão. Então, acho que é sobre presença que estamos falando, né? Daí, pensar, isso que assim, a experiência, né, crucial é da presença, no caso, pensando, né, as manifestações estéticas indígenas, é a presença de pessoas indígenas nesse processo, né? Porque é isso, a soberba, né, da branquitude é de que ela tem autoridade para falar de tudo, né? E essa é o treino que a gente tem dentro das universidades, dentro das academias. Nós somos pesquisadores, nós somos conhecedores, nós somos especialistas, então nós podemos fazer isso. Não, nós não podemos, né? Tem, né, uma atitude política, ética, né, que precisa ser tomada, né, que é ceder espaço. E a gente sabe quanto isso dói. E quanto, né, a gente não, quando menos espera, né, vem né, o pacto, né, da branquitude de manutenção de poder na gente mesmo. E eu acho que, então, da minha experiência, o que eu posso dizer, assim, foi esse aprendizado de observar na própria carne o quanto as minhas estratégias, as minhas ferramentas, né, eram marcadas, né, por esses lugares de enunciação da branquitude, né? Quando a gente começou essa discussão dentro da Pinacoteca, estava brincando com o Emerson, que minha chefe falava, a gente apresentou essa questão, né? Olha, não tem arte indígena no acervo da Pinacoteca. Tem uma obra de um artista indígena, que é uma boneca carajá, que entrou, que nem é do acervo, que é Comodato da Nefirosa. Isso era 2017. Não tinha, né? Só tinha essa obra. E
a gente apresentou isso como, bom, como é que a gente vai construir essa presença, né? E as respostas eram as respostas da Ana: vamos colecionar, vamos adquirir, vamos, vamos fazer um levantamento, né? Vamos então começar a estudar, né? E a Valéria Triculina tinha esse desespero. Ela olhava para mim e falava: Fernanda, 305 polos, como a gente vai fazer isso? 305 polos, né? Bom, que a Pinacoteca, né, decidiu fazer um seminário, chamar pessoas, entre elas a Naine Terena, né? E a Naine Terena foi, como ela sempre uma pessoa muito paciente para domesticar os anos, né? Ela virou e respondeu a pergunta, né, como criar presença, né, da arte indígena no museu. Ela falou: qual espaço vocês querem dar para a gente? É sobre isso, sobre qual espaço a gente está disposto a ceder. E aí caiu a ficha e ela foi convidada para fazer a exposição, né? E a exposição foi toda construída, a estratégia curatorial da Naine foi de qual é o espaço que você quer ocupar. Também a atitude curatorial, né, foi uma atitude higienizada, né? Quer dizer, estamos aqui numa aliança política, qual o espaço que você quer ocupar? Foi essa a pergunta. E teve artista que não quis ocupar. A Alessandra Pachó nunca respondeu ao convite. E não estava na exposição, né? Naquele momento, ela decidiu que não era o lugar que ela queria ocupar, né? Os Pancararu não quiseram, né, que os roupões fossem expostos, né? Foram visitar o museu, né? Não foi possível fazer o toré, que foi feito recentemente na escola Panapaná do Denilson, que estava previsto, né, mas não pôde acontecer por conta da pandemia. Então, enfim, é isso, né, criar presença e negociar, né, a partir, né, das próprias compreensões, entendimentos e estratégias, né, como essa presença vai se dar. E aí acho que toca nessa questão da política do tempo, né, que você colocou, que acho que é isso, né, assim, o modo antropológico, né, cria uma política do tempo que é atemporal, né, e é isso que, né, é o X da questão para as pessoas indígenas, né? Nós não somos fora do tempo, nós não estamos lá no passado. Esse é um mito, né, que constitui a apropriação, né, a legitimação da apropriação que acontece das culturas indígenas pela cultura brasileira. Essa ideia de que eles estão na origem, estão no passado, estão nesse tempo remoto, que não se transforma, que sempre se mantém igual, que é uma estrutura, né, que são estruturas, que é o que a antropologia está interessada em identificar, e é disso que esses artefatos, esses objetos contam, né, daquilo que não pode mudar, daquilo que é estrutural, né? E quando eles fazem a crítica, né, desse modo de pensar a temporalidade, é justamente para dizer: olha, isso produz, né, um entendimento de que nós não estamos mais aqui, né? Nós sempre estivemos. E nossos saberes, por isso, deixa nós sabermos, né, sempre estiveram aqui também. Vocês é que não viram. E agora, se vocês querem conversar sobre nos ver, né, somos nós que temos que dizer como essa visibilidade vai acontecer. Então, não sei se te respondo com relação a isso, mas eu acho que quando eu trago né, essa noção de atravessamento do Gustavo Caboclo, associada a essa ideia da ativação, né,
eu acho interessante pensar o atravessamento como algo que é também dentro de uma temporalidade, né? Que não é permanente, e que não se deixa capturar num lugar ditado pelas formas, né, institucionais. Atravessar é conseguir, né, romper essas fronteiras. Poder estar em movimento é escapar a essas lógicas de aprisionamento em caixinhas, em conceitos, em etiquetas. Eu acho que é por aí um pouco essa possibilidade. Tempo? É você que controla o tempo. A gente tem 10 minutos para o meio-dia. Já vamos encerrando. A gente tem mais. Eu tenho que fazer uma pergunta para a historiadora da arte. Né? É claro que nós aqui tivemos todo o cuidado de, ao tratar a questão da experiência indígena, de tentar trazer pesquisadores indígenas para esse evento. Né? Nós nos dedicamos muito a isso. E, claro, a agenda é uma questão. Né? E esse é um ponto muito importante para que a gente conseguisse se aproximar a partir desses modelos, que são os nossos modelos que a gente tem que assumir, que é esse processo de branquitude, mais uma vez, como você disse, nos informa e nos empodera a dizer tudo sobre todos. Mas minha colega acabou de sair aqui, socióloga, de vez em quando acontece na universidade, eu estou trazendo para o campo prova para chegar ao museu, para chegar à experiência da Dayana e do Isabel na ativação que aconteceu no Version, que a gente leva para a sala de aula e que no campo da arte contemporânea a gente navega, de certa forma, diante de outras obras contemporâneas com muito mais tranquilidade. Mas o que fazer com Moema? Né? Diante de Moema, né? Aquela criatura que é bela, mas é Moema, com tudo que Moema é. Né? E aí tem um momento em que a ativação acontece diante daquele corpo e que ela é completamente reconfigurada como parte dessa morte. Né? Eu estou pensando muito na tua formação no 19, como a gente reabilita, né? E traz essa produção, especialmente do 19 ou entre séculos, para essa discussão, dentro dos museus. Isso foi um tema bastante debatido quando a gente estava no processo de reorganizar a exposição de longa duração da Pinacoteca. Né? E houve, né, nas conversas, assim, muitas pessoas que tinham uma atitude, assim, uma recomendação que era tirem essas obras de vista. E que é, né, uma fala que a gente escuta bastante, né? Quer dizer, que reconhecer que essas representações causam dor, causam sofrimento, né? São racistas, né? São desrespeitosas e produzem apagamento, né? Que é um pouco a fala da Dayana. Mas foi muito interessante que nenhuma dessas recomendações veio de pessoas indígenas, né? Ou de pessoas negras, né? Mas de pesquisadores brancos. A fala né? Quanto do puritanismo iconoclasta reside aí nessa atitude, que veja, não é a mesma coisa, né, de que atacar monumentos. É uma atitude de, me parece, um pouco de esconder, né, o sol com a peneira. Né? E o que me parece, mais uma vez, né, que os artistas indígenas e artistas negros estão ensinando a gente a fazer, que é confrontar. Né? Quer dizer, a gente não vai esconder o dever. Né?
a gente vai colocar a obra do Denilson Baniwa do lado. E essa obra, ela permite que a gente veja o Debré, né, para além de como o Debré serviu a um processo histórico de apagamento. A repensar, né, o Debré também. Entendendo a sua historicidade, mas desmonumentalizando, né, a sua figura, o seu lugar histórico. Né? Acho que assim, a atitude é muito, aí, de novo, né, o Walter Benjamin acho que ensina bastante aí, né? É reconhecer que todo movimento de cultura é documento de cultura, é documento de barbárie. É disso que estamos falando. Então, olhar para Moema era olhar, né, para como esse corpo indígena, feminino, foi destituído de agência, né, e dizer que esse corpo tem agência, né? Esse corpo tem história, esse corpo tem presença, e esse corpo está aí vivo. Pensar estratégias que são artísticas, de poder criar esses atritos e essas rasuras, como vai dizer também o Denilson, né, dessas representações. Acho que é isso. Seria interessante, né, botar a Moema do lado daquela obra que figurou aqui na exposição Brasil Futuro, do Denilson Baniwa, que é aquela criança sentada com aquele IMEC no colo, né? É justamente esse tempo, né, que perpassa e que a gente não vê. A Dayara, conversando com a gente do educativo aqui do museu, ela falou assim, quando eu peço para os meus alunos representarem um indígena hoje, eu peço para que ele seja representado como astronauta, como professor, como cientista, de uma forma desconstruída dessa que habitualmente o nosso ideário o recria, né? Isolado de tudo e de todos, né? Nu. Então é incrível como essa obra deu um tapa na cara, de certa forma, né? Das pessoas que visitavam a exposição. Como é que você imagina o indígena? Nu, isolado, mas não com um celular, com uma roupa, né? O fato dele ter uma roupa já o tira da indigenidade, né? E isso daí, de certa forma, não é algo que a gente tenha como normal, né? Está sendo construído agora. E é legal o que você falou antes. Vai bem essa questão do tempo, né? Eu acho que isso se conecta muito, né, com essa imagem que foi cristalizada, né, muito por uma abordagem da ciência antropológica e etnográfica, né, que destitui, né, esses sujeitos de temporalidade. Que é isso, né? Não sou menos indígena porque tenho celular. Não preciso de GPS. Do Darth Vader. Só fazendo um comentário, o potencial que o Museu de Arte Contemporânea traz também, né, da gente atualizar a cidade. Enfim, encerramos essa primeira manhã. Eu agradeço de novo a Fernanda Pita pela conferência e a gente retoma às 14h, né, com as comunicações. Vamos fazer um intervalo então para o almoço. Obrigada.